Olá a todos, estamos aqui hoje para gravar mais um conteúdo para o nosso canal do YouTube, YouTube da Lalima Animal Nutrition, e hoje iremos falar sobre a interpretação dos sinais do silo. Primeiramente gostaria de destacar aqui a importância financeira que representa um silo como esse, que podemos visualizar aqui atrás de nós. Um silo de dimensões como essa pode conter aí algo em torno de 1.000 toneladas de silagem, silagem de milho aqui no caso, que se você multiplicar pelo custo de uma tonelada de silagem hoje ao redor de 120 ou 150 reais, você vai ver que dentro de uma estrutura dessa a gente tem aproximadamente 150 mil reais armazenado em valores, né, monetários. Então, pessoal, é um assunto importante, né? É importante a gente esteja atento aos sinais que os silos estão mostrando para a gente. Costumamos dizer que no prazo de 2, 3 semanas, fazemos silagem para um ano inteiro de consumo, então qualquer falha nessas 2, 3 semanas você vai estar condenando o desempenho dos seus animais ao longo do ano inteiro, ok? Então é importante monitorarmos isso, os silos mostram sinais, a gente precisa ter o olhar técnico para tentar perceber qualquer anomalia ou qualquer coisa diferente do normal aqui, ok, pessoal? Então, gostaria de conversar um pouquinho, Pop, com você sobre quais são assim alguns sinais que te saltam aos olhos, que você gosta de observar na hora de avaliar um painel do silo ou de uma estrutura de um silo como essa aqui. O que você gostaria de dar destaque em relação a esses sinais de silo, Pop? Obrigado, Matheus. Quando você chega na frente de um silo, existem alguns detalhes que para a pessoa com um pouco mais de experiência saltam aos olhos. Primeiro, coloração dessa silagem. Normalmente, quando você tem uma silagem deteriorada, você tem uma silagem mais escura. O odor dessa silagem mostra claramente que tipo de fermentação ela está tendo ou se houve desvios de fermentação ou fermentação errada. Então, pelo cheiro, normalmente o ácido butírico, ele tem um cheiro muito forte, aquele cheiro que fica impregnado nas mãos e nos sapatos, quando você tem aquela água, às vezes, escorrendo dentro de um silo. Então, é muito importante você ter ideia disso. Para esse silo, não tem muito mais o que fazer, mas para os silos seguintes, você poder consertar essas anomalias. Normalmente, quando você tem água escorrendo do silo, quando você tem aquele quase um chorume escorrendo, na verdade, você tem uma água carreando a parte mais solúvel dessa silagem, por isso que ela cheira tão mal. Ela tem um valor nutritivo muito alto, carreando minerais, proteínas, tal. E nós temos absolutamente que evitar isso aí. Uma das maneiras é você cuidar muito da questão matéria seca do silo. E isso é muito feito na hora que você vai fazer o corte. Silagem de milho, você trabalha normalmente entre 33 e 37 de matéria seca, é onde você tem uma compactação melhor, onde você tem uma fermentação mais tranquila. Eu não estou dizendo que você não pode ensilar um pouco antes, ou às vezes uma lavoura que passa pode ir para 40% de matéria seca, que é possível você ensilar com a utilização de inoculantes que te dão estabilidade aeróbica. Então nós temos que ver isso aí. Uma outra questão, no momento do corte, você tem que cuidar muito de regulagem de equipamentos, uniformidade de corte. Se você quiser 15 milímetros, é 15 milímetros, se quiser 10 é 10 ou 20 é 20. E não você ter, por exemplo, uma silagem de milho, às vezes você vê em um silo, as brácteas da espiga toda inteira, pedaços de caule todo inteiro. Isso aí o animal vai separar, e no silo, quando você vê isso, tranquilamente, é fácil você saber que a compactação não foi boa. Dificilmente você consegue chegar a níveis de compactação bons quando você tem uma silagem mal repicada. E se você conversar aqui com o pessoal do nosso departamento técnico, sempre orientamos que essa compactação
em silagens de milho e sorgo principalmente, ultrapassem aí 700 quilos por metro cúbico. Essa seria uma compactação ideal. Volto a dizer, odor, tamanho de partículas, água que escorre, isso aí tudo são sinais que o silo te dá. O que você pode fazer com esse silo já que você está usando? Nada, mas ele serve de lição para que no próximo a gente tente corrigir. O Lucas tem mais informação sobre isso, Lucas? Falando ainda de uniformidade, a gente tem que pensar também no processamento dos grãos, né? O processamento dos grãos em silagens de milho e de sorgo são de extrema importância, né? Que isso demanda todo o aproveitamento desse principal nutriente que é o amido. Então, falando em processamento de grãos, existem algumas variáveis a serem analisadas. Existe o teste do balde, né? Existe a possibilidade de separar esse material picado na própria mão. Nós temos que tomar uma amostra de 1 litro mais ou menos, né? E dentro dessa amostra de 1 litro não pode ter mais do que 5 grãos inteiros, tá? Íntegros. Então isso é uma das maneiras de se ver o processamento dos grãos. Outra maneira é o teste do balde, né? No teste do balde essa mesma quantidade de amostra é colocada num balde de seus 20 litros d'água, ele separa o que é a parte flutuante, que normalmente é a fibra, e os grãos tendem a ir para o fundo e fica mais fácil essa separação de partículas, essa visualização. E também, obviamente, o uso do sistema da Penn State, né? A caixa de separação de partículas, onde a gente vê processamento de grãos e estratificação dessa amostra. Em relação ao manejo de retirada, também existem pontos importantes a serem avaliados. A uniformidade dessa retirada, se a manutenção do perfil da face do silo íntegra, sem acúmulo de material mais na parte de baixo do silo, que isso acarreta aquecimento dessa forragem, aumento da exposição aeróbica e perdas de matéria seca por oxidação desse material. E finalmente, também analisando não só a silagem em si, como a estrutura desse silo, né? A estrutura completa da trincheira ou do superfície que vai ser realizado, né? Uma área limpa, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação, se possível calçada com forragem, calçada com alvenaria. Isso são investimentos que se faz de acordo com a possibilidade de cada propriedade. E aqui a gente vê, né, uma estrutura de alvenaria, de concreto. O uso da lona na lateral protege não só a parede de deterioração, né, ácida, dos ácidos produzidos na silagem, mantendo esse ambiente ou essa estrutura íntegra por mais tempo, como também favorece a fermentação nessa interface entre a parede e a forragem, né? Isso tem características fermentativas mais adequadas, a porção do topo lateral do silo acaba tendo menores perdas de silagem ali, perdas por deterioração, perdas fermentativas. E é interessante que a gente fala como o silo como uma unidade, né, Rafael? Só que dentro dessa unidade do silo e dessa massa de silagem existem várias silagens, né? São silagens diferentes que fazem o todo. Exatamente, Lucas. E é por isso que nós trouxemos aqui essa mesa com diferentes silagens, né? São silagens que foram retiradas desse silo que vocês estão vendo aqui atrás. E o que é importante a gente notar, como já foi dito desde o começo do vídeo e é o título desse vídeo, os sinais que o silo pode apresentar. E para você identificar um sinal de um silo, uma das coisas que nós recomendamos é o quê?
é você começar a visitar seu silo com mais frequência. Notem que esse daqui, essas amostras de silagem, elas podem estar bem parecidas, né? O que eu queria mostrar aqui, que essa silagem aqui, tanto essa da extremidade quanto essa outra da extremidade, elas estão na extremidade do silo. Essa é uma silagem que foi retirada na lateral e essa é uma silagem que foi retirada no topo do silo. Como o Pop ele bem disse, né, existem diferentes odores de silagem e se a gente ter a percepção, né, nasal aqui, né, pelo cheiro, olfativa, a gente vai notar que existem diferentes cheiros dessa silagem. Tá? E isso é em função do ambiente que foi criado, né, no momento ali que estava fermentando. É muito comum quando eu não tenho uma silagem que está próxima à parede, que não tem uma lona protegendo essa parede, é muito comum eu ter silagens mais escuras, como essa que está aqui. Nós conseguimos pegar aqui uma parte do silo que estava rasgada, a lona, e essa silagem ela está mais escura. E se vocês sentirem o cheiro, vocês vão lembrar um cheiro de fermentação clostrídica, né, porque ali fica mais difícil ali a queda de pH, por isso que a lona ela é importante. Já desse lado, a gente vê aqui um efeito, né, da ação do oxigênio. Essa camada em deterioração, deteriorada aqui, e alguma outra em deterioração, e uma outra que já altera um pouco a coloração, né, ela também já vem dessa função de oxigênio. Então notem, essas silagens, elas podem estar aparentemente com a mesma tonalidade, mas são ações diferentes. E aqui, que é interessante, essas duas silagens aqui, essa silagem foi colhida do centro do silo. E essa silagem ela foi colhida na parte do fundo do silo. Aparentemente, essas silagens elas são iguais, né? E se a gente for sentir o cheiro delas, elas também são iguais. Mas uma das coisas que a gente recomenda fazer numa silagem, né, é o apertar ela, para ver se vai sair água, para sentir a umidade dela, né, se ela está úmida ou não. Essa silagem do centro aqui, ela umedece a mão. Agora essa silagem que eu pego lá do fundo, a hora que eu aperto ela, vocês podem notar aqui que a água ela escorre no dedo. Por quê? Porque ali é um lugar que desce, né, o efluente ali, a tendência da gravidade é baixar. Então é importante entender isso, né? O que a gente tem que tentar fazer no final de tudo? É tornar toda essa silagem muito próxima a essa. Né? Por isso que hoje existem todas as tecnologias que nós utilizamos, né? E vamos dizer assim, gerenciamento de silo, né? Saber interpretar isso, olhar, a gente consegue hoje, né, chegar numa silagem como essa, que é o objetivo. Então, pessoal, era essa a grande dica aí do nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode interagir com a gente aí nos nossos canais, principalmente aí no canal do YouTube da Lallemand. E se ficou com alguma dúvida, manda um comentário pra gente que a gente vai responder você com a maior satisfação. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.